Agora, pessoal, a gente tem esse aulão do módulo 4, o módulo de vale a pena, faça a conta certa. A gente precisa identificar realmente quando compensa e não compensa emitir milhas, qual a fórmula do milheiro e qual o valor justo para o milheiro de cada companhia e de cada programa de fidelidade hoje. E é isso que a gente vai aprender nessa aula. Então, começando aqui pela aula número 1, como saber se o bilhete vale a pena? Promoção de verdade ou ilusão? Nem toda passagem em milhas vale a pena. A gente precisa entender o perigo das taxas ocultas. O valor das milhas parece barato, mas as taxas, muitas vezes, principalmente de voos internacionais, elas são mais altas. Então, às vezes a gente olha as milhas sem abrir para ver as taxas, né? E acaba se iludindo. Então, é importante prestar atenção, né? Milhas que nem sempre são as melhores opções e algumas vezes a taxa pode ser mais cara do que comprar passagem diretamente em reais, dependendo dos casos. É muito raro, mas isso acontece, né? Então por isso que tem essa aula justamente para vocês verem que é raro, é difícil, mas acontece, então precisa ficar atento, né? Então, por exemplo, uma passagem por 60 mil milhas mais 800 de taxa pode não ser um bom negócio se o valor em dinheiro for R$ 1.500, ou seja, porque em milhas mais taxa sairia mais caro que isso. Regra geral, quanto vale a passagem? Então a dica prática para vocês comparar é vocês pesquisar no Google Voos, na Decolar, comparar os preços totais versus o valor de milhas e vocês compararem ali. Se a diferença for menor que 15, não vale a pena emitir em alguns casos, né? Mas como nesse caso de vocês, qualquer economia é muito válida, seja 150, R$ 200, porque se trata apenas de uma passagem, vocês não estão realizando uma viagem que vocês precisam de assessoria, então sempre vai valer a pena, independente se for 200, 300, até mesmo R$ 100, sempre vai valer a pena emitir com milhas. Nesse caso, né? Então, situações onde as milhas sempre valem mais a pena, alta temporada, passagens de última hora, voos internacionais, ou seja, realmente o que é preciso aqui é aonde as milhas melhores se encaixam. Conclusão, seu checklist, então faça a comparação com calma, pesquise com calma o valor em reais antes de emitir, considere o custo do milheiro certo, então esteja se atualizando, né? Quantos que você está pagando a cada 1.000 milhas. Some sempre com as taxas, né? Muitas vezes pode se esquecer da taxa e chegar no final ter uma surpresa apenas por não ter prestado atenção. Então, nem sempre compre o que é barato em milhas, presta atenção para ver se não é uma ilusão ali na hora que você está vendo o site, a tarifa em milhas, certo? Então essa aula é justamente isso, para você se atentar e ver se vale a pena ou não. A fórmula do milheiro, aula número 2. O cálculo exato das passagens em milhas. Como que funciona? Ninguém te ensinou, mas agora você vai entender o custo real de uma passagem emitida com milhas. Ou seja, aqui está a fonte. Aqui é o preço de custo real. Mais barato que site, mais barato que qualquer tipo de agência, mais barato que qualquer tipo de tudo. Vocês vão ter acesso privilegiado que apenas poucas pessoas têm. Então, vocês não precisam mais se preocupar porque vocês vão pagar o mais barato possível, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo prático, 60 mil milhas é o mesmo que 60 vezes 1.000, ou seja, 60 vezes 35, o valor, se for o valor do milheiro, dependendo, né? Então, a gente tem 2.100 mais as taxas 2.900. O que é valor do milheiro? Uma definição clara, o valor do milheiro é quanto custam 1.000 milhas, como já foi explicado, né? Então pense nele como se fosse uma unidade de um pacote de milhas. Variações do mercado. Esse valor varia consideravelmente, dependendo do programa de fidelidade, dependendo da companhia, as ofertas promocionais e as épocas ali. Os valores das milhas do milheiro pode variar. Mas vocês vão estar sempre atualizados com seus fornecedores ali dentro do grupo. E eles têm as melhores taxas, os melhores preços para os milheiros das companhias que vocês precisam. Tá? Então, em média, você encontra um milheiro de 20 a 50 reais. Por exemplo, de 20 é da Smiles, aí logo vem o da Azul. O da Latam, eles são um pouco mais caros, mas automaticamente a quantidade de milhas que é preciso para emitir os voos da Latam também são menores. E não se esqueça das taxas, né? As taxas são sempre pagas em reais, né? Somando com o valor do custo de milhas, então é importante sempre
estar atento a isso. Então, multiplique as milhas necessárias, adicione as taxas, compare o preço das passagens em dinheiro. Nunca emita sem fazer essa conta detalhada, né? Assim que você decidir o seu voo, vê a quantidade de milhas, você vai no seu grupo, solicita o valor atualizado do milheiro e emite a sua passagem fazendo o pagamento direto no preço de custo, certo? Aula número 3. Qual o valor justo para cada milheiro hoje? Faixa de preço dos milheiros. Isso aqui vocês têm acesso lá no grupo também, mas o milheiro da Latam de 28 a 40 mil, R$ 40, perdão, dependendo da quantidade de pontos que vocês precisam. Tudo azul variando de 20 a 30 reais, Smiles variando de 20, às vezes 19 até 25. E o da TAP Miles, que é um milheiro caro e nem sempre compensa, de 40 a 60. Então tudo vai depender da quantidade de pontos que você precisa. Se você precisa de uma passagem somente de ida que custa 40 mil pontos, e você precisa de uma passagem que às vezes pode custar 250 mil pontos, aí entra a negociação do milheiro, podendo ser mais caro ou mais barato, dependendo da quantidade que você precisa. Porque o preço dos milheiros flutuam, depende de promoções específicas, dinâmicas e demandas, e o poder de compra de fornecedores. Varia muito pela companhia aérea também, o programa de fidelidade daquele voo que você precisa. Qual é o preço ideal do milheiro? Então você precisa estar sempre se atualizando ali no grupo, mas temos fornecedores honestos, leais e muito fortes, então a gente sempre vai ter os melhores preços de milheiros. Vocês não precisam se preocupar com isso. Certo? Então a conclusão que a gente chega é verifica o valor, compare as cotações e tem a sua faixa ideal ali de milheiros em mãos para você poder estar sempre fazendo os cálculos no valor certo. Beleza? Então esse foi o aulão do módulo 4 e a gente se vê no módulo 5.